Shalom para você, a paz esteja contigo, seja bem-vindo. Esse é o canal Verdade Revelada, aqui Neemias Gomes. Hoje vamos discutir essa questão do ensinamento que permite ou libera comer carne de porco por parte de pastores, de igrejas evangélicas, do mundo cristão de um modo quase que geral. Será que é pecado ou não comer carne de porco? Vamos analisar uma coisa muito importante, que a Bíblia cita quais são os animais puros e imundos. E essa não é uma prescrição somente da lei ou dos mandamentos, porque isso já foi dado lá no dilúvio para Noé, né? Tanto é que essa diferenciação foi passada para Noé, que ele deveria colocar dos animais puros 5 pares, dos animais impuros apenas 2 pares. Pois muito bem, a Bíblia cita todos os animais impuros no livro de Levítico, chamado pelos judeus de Vaikra, no capítulo 11, 1 a 46, em uma passagem bíblica onde o Criador fala a Moisés e Arão. Então o Criador ele determina que entre os animais aquáticos são considerados puros todos que possuem barbatanas e escamas juntamente e vivem nos mares ou rios. Todos os demais são classificados como animais imundos e impuros. Isso inclui frutos do mar, né? Qualquer animal aquático que não tenha barbatanas e escamas juntamente. Dos insetos, todos que são alados, ou seja, que possuem asa ou algo parecido e andam sobre 4 pés, são considerados impuros. No entanto, todos os insetos alados e com 4 pés, que possuem pernas sobre seus pés para saltar sobre a terra, podem ser comidos, como gafanhotos, por exemplo. Muito bem, entre os terrestres, quadrúpedes, o Criador disse a Moisés e a Arão, verso 2: digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, esses são os que vocês poderão comer. E aqui está a lista em Levítico 11, é muito clara, explícita esta lista. Morcego é impuro, camelo, camaleão, iracoideia, o damão, cormorão, cuculidae, o cuco, águia, furão, sapo, abutre do Egito, milhafre, bulbo, ascalafos, lebre, gavião, açor, cisne, caimão comum, saracura, galinula, clorópus, né, da família Halidae, garça, mobélia, gaivota, bibe, coruja, buraqueira, avestruz, upupa, pops ou polpa, mocho galego, lagarto, coruja da igreja ou coruja de celeiro, né, mergulhão, toupeira, rato. Inclusive isso aqui é muito consumido na China e alguns países asiáticos. Mussaranho, até no Brasil tem gente que come isso. Falcão da noite, águia pesqueira, né? E aí nós temos o abutre barbudo e o strigiformes, pelicano é outra classe. O porco, que é o ponto de discussão desse vídeo, se é pecado não comer o porco. Corvo, caracol, Ciconidae, os cegonhas, porco doméstico, né, mais comum, mais consumido, inclusive seus derivados, tartaruga, abutre. E aliás, ainda tem gente que tenta cozinhar isso. Imagina essa situação. Bom, o grande problema é o seguinte: eles dizem que em Mateus 15 o Messias liberou comer de tudo, porque o que entra não é o que contamina, é o que sai. Será que é isso mesmo que o Messias ensinou em Mateus 15? Muito bem, o contexto aqui se refere a uma situação em que eles comiam sem seguir a tradição de lavar as mãos, que é um ritual de purificação até hoje praticado no judaísmo. Então, eles censuraram o Messias, tanto é que ele diz aqui no verso 13, eles disseram: por que transgredir vós o mandamento, né, pela vossa tradição? Isso foi a resposta do Messias. Porque o Criador ordenou dizendo honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Então, claramente, o teor do contexto de Mateus 15 não é alimentação. Não são leis dietéticas. O que estava em embate aqui era a questão
das tradições humanas que eram inventadas por eles, e que essas tradições humanas sobrepujavam o mandamento e anulavam o mandamento. Tanto é que o Messias vai dizer no verso 6: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento do Criador. Ou seja, o Messias não estava abolindo os mandamentos do Criador sobre as leis dietéticas, animais limpos e impuros, e mandando todo mundo comer porco aqui. Negativo. O que ele estava falando era que as tradições errôneas deles, que não eram segundo o mandamento, contaminavam a alma deles. E isso num teor espiritual. Não estava falando de alimentos, né? De algo físico. Porque imagina você, se eu pegar, por exemplo, colocar dentro da minha boca veneno, né? Vamos dizer, chumbinho. O que você acha que isso vai fazer? Vai me contaminar ou não? É lógico, é óbvio. A coerência bíblica, aliás, coerência racional. Se eu pegar qualquer coisa suja, imunda do chão, você imagina, caiu um pão no chão, você derramou um leite no chão, você vai recolher esse leite e beber? Não vai contaminar? É lógico que o Messias não estava ensinando imundícies, né? Falta de higiene. De negativo. A questão era justamente as tradições humanas que sobrepujavam o mandamento, inclusive esse que estamos falando aqui da saúde, os mandamentos dietéticos. Tanto é que ele vai dizer o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então o Criador plantou tradições? Não, isso vai ser arrancado. O Criador determinou animais limpos, determinou. Então isso não vai ser retirado. Aí vence também a objeção de Atos 10, onde ele cita a visão do lençol de Pedro. Ali Deus mostrou para Pedro que você pode comer de tudo, inclusive tudo que é imundo, né? Inclusive escorpião, sapo, abutre, caranguejo, tudo tá liberado. Será que foi isso mesmo que o Criador revelou a Pedro? Novamente, no contexto de Atos 10, quando diz assim, viu o céu aberto, descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. Foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Então, no contexto de Atos 10, quem lê todo o capítulo sabe que havia uma resistência por parte de Pedro de aceitar os gentios como parte dos salvos na fé do Messias. Então o Criador vem, por meio dessa visão, mostrar que essas nações, porque bestas ou feras representam nações gentílicas, estavam sendo aceitos. Tanto é que nesse capítulo acontece um relato interessante sobre Cornélio, né? Que Cornélio vai lá ter com Pedro, mas antes que Cornélio chegue, Pedro já é orientado a aceitar. Então o verso 14 disse: Pedro, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, ou seja, não me associo com os gentios. E aí o verso 28, que eles não leem, lógico, vai dar o entendimento, que diz: disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me. Onde foi que Deus mostrou-me? Onde foi que o Criador lhe mostrou? O Criador mostrou a ele em sonho, por meio aquele simbolismo do lençol com animais, todas as espécies, que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, não está falando de lei dietética, de alimento aqui, não está falando disso, está falando sobre a aceitação dos judeus aos gentios como parte da comunidade, da congregação do Messias. Agora, observemos outra questão importante. As pessoas normalmente dizem que o porco ele é uma carne que foi liberada na nova dispensação, no Novo Testamento, por conta desses textos isolados que você encontra aqui e ali. Mas não é assim que você encontra nas Escrituras. Por quê? Porque há um relato de Mateus 8 em que o Messias jogou os demônios para uma manada de porcos. Mateus 8,32 diz: e ele lhes disse, ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. Aliás, foram os demônios que pediram para que o Messias não lhes enviasse para o abismo, mas para os porcos.
sinal de que porco não é uma coisa boa, né? Que os demônios queriam se apossar daqueles porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então, quando você vê esse relato, você sabe que o Messias ele não ia fazer isso se fosse realmente uma comida apropriada. Porque no caso lá da multiplicação dos pães, ele ordenou que fosse ajuntado tudo. Tudo fosse ajuntado e que não estragasse nada dos pães que ele multiplicou. No caso dos porcos, ele vai precipita milhares de porcos no mar junto com esses demônios. Então isso não condiz realmente com o relato de que porco é algo lícito de ser consumido. Isaías 66:17 diz: os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Todo-Poderoso. Não tem texto mais claro que isso. No contexto do fim dos tempos, a volta do Messias. Ainda em Apocalipse 21:27, e não entrará nela coisa alguma que contamine. No caso, o porco é um animal altamente contaminado, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Para você ter uma ideia, tanto o porco como esses animais impuros, eles consomem todo tipo de coisas de carniças e bactérias que você imaginar. Eles foram criados para limpar a impureza da terra. São lixeiros da natureza. Eles não são para o nosso consumo, como o abutre não é. E vá tentar cozinhar um abutre para você ver o que acontece. Assim como frutos do mar, né, não são apropriados para o nosso consumo. Agora, se você quiser seguir a orientação dos líderes religiosos das religiões que dizem que está ok, está liberado, fica ao seu critério. Mas nós sabemos que existem consequências para se comer carne de porco. Inclusive, existe ali a Taenia solium, né, que é uma verminose característica do porco. E várias vermes, né, cisticercose, que se aloja no cérebro do sujeito, dá fortes dores de cabeça, muito crente com verme de porco na cabeça e achando que está fazendo tudo correto. E os líderes vão prestar conta um dia por ensinar errado as escrituras. Obrigado por assistir. Leve esse vídeo para alguém que precisa ouvir. Até um próximo estudo.